Romanos capítulo 12, verso 2. Tem um dos versículos mais poderosos da Bíblia, que diz assim: e não vos conformeis com esse mundo. O versículo já começa dizendo assim: tem algo errado no mundo, não se conforme com ele. Não pegue a forma dele. Aquela tradução ali, essa é boa. E não vos conformeis com esse mundo. É um conselho que a Bíblia está dando. Se a Bíblia está te dando esse conselho, é porque é bom. Mas sede transformado pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o texto está dizendo assim: se você quer receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, você precisa saber que você não pode pegar a forma do mundo. O texto está dizendo assim: se você se pegar a forma do mundo, você não tem como receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto está dizendo que nós precisamos passar por uma transformação aonde? Na nossa mente. Olha, quando você entregou a sua vida para Jesus, o seu espírito foi recriado. Talvez você não saiba que existe espírito, alma e corpo em você. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito foi recriado, o seu espírito nasceu de novo. Foi como Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. E ele falou assim: eu vou voltar para o ventre da minha mãe, eu sou um velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Ele falou: não, você precisa nascer da água e do espírito. Então quando você aceitou Jesus, o seu espírito nasceu de novo. Deixa eu te falar, o seu espírito nunca mais vai pecar. O seu espírito não peca. O seu espírito é santo. Amém? Porém, o texto diz que nós precisamos passar por uma transformação na nossa mente, porque a mente é uma função da alma, e nós somos espírito, alma e corpo. E agora, depois que nós aceitamos Jesus, nós precisamos passar por uma transformação da nossa alma. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e vontade de Deus. Então, olha só, quando você aceita Jesus, o seu espírito ele está pronto, mas a nossa alma não está pronta. Muitas pessoas sofrem com as famílias assim: ele vem na igreja e aí ele fala para a família dele assim: agora eu sou crente. Aí a família que não sabe disso, no outro dia ele erra alguma coisa lá dentro da casa dele, aí, está falando que é crente. Talvez você já falou isso muitas vezes de alguém. Aí, está falando que é crente, está indo na igreja, agora o que está fazendo? Uma coisa é o espírito, outra coisa é a alma. A alma é uma transformação que vai levar a vida inteira. E ela acontece pela contemplação do Senhor. Então presta atenção, que eu estou te dando esse pano de fundo para você entender. Leva tempo a nossa transformação, leva esforço. Então uma alma transformada, ela só vai ser transformada quando você começar a contemplar Jesus. Então existe dentro das igrejas, muitas pessoas nascem de novo, muitas pessoas aceitam Jesus, são filhos de Deus, mas não renovam as suas mentes. Elas vivem da mesma forma natural antes de se tornarem cristãs. A mente dela é a mesma coisa, os mesmos pensamentos, as mesmas coisas, sabe? Não passa pensamentos divinos na mente dela. E nessa noite nós vamos começar uma série de palavras que vai começar hoje, acabar daqui 2 domingos, sobre reinar em vida. E você nunca vai reinar em vida se a sua mente não for transformada. Nós vamos precisar definir se nós vamos ter uma mente de escassez, porque a maioria das pessoas, ela tem uma mente de escassez que controla, que coloca limites nas nossas vidas, que coloca dificuldades nas nossas vidas, em tudo que nós vamos fazer. A pessoa veio para a igreja, se tornou filho de Deus, filho de Deus. Você sabe o que é um filho de Deus? A Bíblia diz que Deus coloca os oceanos na palma da mão. Ele chama as estrelas pelo nome.
a criação ele enrola como uma cortina diante dele. Tamanha é a grandeza do seu pai. Tamanha é a grandeza do pai que te adotou, que te filiou como filho agora. Mas mesmo vivendo como filho de Deus, continua tendo uma mente limitada, continua colocando dificuldade em tudo. Igual antes de nós sermos filhos de Deus. Uma mente poluída, uma mente sem criatividade. E a Bíblia diz que nós precisamos renovar os nossos pensamentos, para quê? Para que a fé surja. Você pode vir para a igreja e aceitar Jesus, mas se você não renovar os seus pensamentos, você não vai gerar fé em você, você vai continuar vivendo da mesma forma natural como você vivia antes. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ter que decidir se você vai continuar com a mente de escassez, uma mente de dificuldade, uma mente que coloca problema em tudo, ou nesses dias você vai buscar ter uma mente, segundo a palavra de Deus, uma mente de milagres. Fala assim comigo, mente de milagres. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, qual mente você quer ter? Escassez ou milagre? Amados, no livro de João, o Evangelho de João, tem uma história muito conhecida, mas eu quero lê-las para vocês. Capítulo 6 de João. Jesus está pregando o Evangelho, e aonde ele ia, uma grande multidão seguia ele. E olha o que aconteceu. Esse texto fala de duas mentes, a mente de escassez e a mente de milagre. João capítulo 6, verso 1. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades, e uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantando então os olhos, vendo uma grande multidão, se aproximava Jesus e disse a Filipe, fala assim, Filipe, onde compraremos pães para que eles comam? Eles estão num deserto, lugar totalmente deserto. Ele vira para Filipe e fala, Filipe, nós precisamos dar comida para eles. Ele, porém, disse isso para colocá-lo à prova, fazer um teste. Lembra que a vida é um teste? Pois sabia bem o que estava para fazer. Filipe respondeu, Senhor, 200 denários de pão não são suficientes para que todos recebam um pouco. Jesus falou assim, vocês precisam dar comida para essa multidão toda. Filipe falou assim, Jesus, deixa eu te falar, 200 denários de pão, de dinheiro, não dá para dar comida para esse povo todo. Só para você ter ideia, um denário era um dia de trabalho de um homem. 200 denários, eles precisavam de 200 dias de trabalho de um homem. Então Filipe diz assim, não tem como. E aí, verso 8, disse-lhe André, um dos discípulos, irmão de Simão Pedro, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus ordenou, fazei-o assentar. Havia muita grama naquele lugar, e sentaram-se homens em número de quase 5.000, só os homens. Jesus então tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu à vontade os que estavam sentados, e fez também com os peixes. E todos ficaram satisfeitos. E disse aos discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Filipe, quando Deus deu a ordem, Filipe falou assim, Senhor, nós estamos longe da padaria, nós estamos no deserto, se tivesse padaria não tinha como produzir isso tudo, se tivesse lugar para comprar, nós não temos dinheiro para comprar isso tudo, como que nós vamos dar comida para esse povo todo? Se nós tivéssemos dinheiro, Senhor, ainda não daria para comprar mente de? O cara já tinha visto Jesus andar sobre o mar, o cara já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, o cara já tinha visto tanta coisa, mas ele era um crente dentro de uma igreja com mente de escassez. Aí chega um cara com 5 peixinhos, 5 pãezinhos,
e 2 peixinhos. Vira para Felipe e fala assim: Felipe, nós temos isso aqui. Ele falou: rapaz, o que você está doido? Mente de milagre. André chega para Jesus e fala assim: Senhor, nós temos esse pouquinho aqui, mas eu sei que o Senhor deu uma ordem. Eu sei que com esse pouco na mão do Senhor pode acontecer muita coisa. Talvez você olhe para a sua vida e fale assim: pô, tem tão pouquinho, vou comer, vou jogar fora, não vale para nada. E Deus está te falando hoje assim: qual é a sua mente? Mente de escassez ou uma mente de milagre? Deus está falando assim: se você não renovar a sua mente, você vai ficar dentro da igreja, mas não vai acontecer nada. O seu espírito vai estar salvo, mas você não vai passar por uma transformação da sua mente. André chega com 2 peixinhos. Pô, é difícil mesmo, 2 peixinhos e 5 pães multiplicar para aquilo tudo, mas o pensamento dele era de uma possibilidade. Sabe? Jesus usou aquela possibilidade. Jesus usou aquilo que André trouxe para multiplicar. Qual é a mente que você tem? Deus está te perguntando nessa noite. Uma mente de impossibilidade? Uma mente de pouca fé? Que tudo é difícil, que nada vai dar certo para você, que tudo é complicado? Ou você, como André, tem uma mente de milagres, que com pouco que você colocar na mão de Deus. E hoje nós iremos começar uma série de palavras, que é reinando em vida. E você vai ter que decidir nesses dias, se você vai querer continuar vivendo como você está, ou se você vai ter fé para viver o sobrenatural de Deus. Sabe, você vai ser confrontado e abençoado pela palavra de Deus. Se você deseja ter uma renovação na sua mente, sabe, um desejo de sair do natural e deixar o sobrenatural. Talvez você olhe lá para sua casa, você talvez nem tem 5 pãezinhos, talvez você só tem 1. Talvez você olhe para sua casa, você nem tem 2 peixinhos, você tem meio peixinho. Mas deixa eu te falar, isso para Deus é muita coisa. Mas talvez você olhe e ache que não é nada. Talvez você olhe para o seu casamento e fale assim: caramba, não tem nada para salvar esse casamento. A única coisa que eu gosto desse marido meu é que ele é romântico, mas eu não gosto de mais nada. Olha para minha mulher, não tem nada nessa mulher, mas ela cozinha bem, não queria perder ela. Deus vai usar isso. Talvez você olhe para suas finanças e fale assim: estou todo arrebentado, mas a única coisa que eu tenho é vontade de trabalhar. Deus vai usar isso. Talvez você olhe para suas emoções e fale assim: estou todo arrebentado, mas eu amo Deus. Deus vai usar isso. Deus essa noite está te perguntando: qual a mente que você quer ter? Uma mente de escassez, que tudo é difícil, que tudo é complicado. O texto diz assim: precisamos renovar a nossa mente. Eu queria nessa noite fazer algo que eu nunca fiz aqui antes da gente começar a ministrar. Se você pode, se você não pode, não precisa fazer. Mas se você pode, eu queria te pedir você ficar de joelhos comigo. Mas olha só, não joelho agora não, deixa eu te falar algo. Pastor, para quê? Eu acredito muito que no final dessas 3 palavras que Deus vai ministrar, a vida de pessoas serão transformadas aqui. Portas serão abertas, sabe? Você talvez vai entrar num nível que você nunca entrou. E sabe por que eu queria pedir você ficar de joelhos? Porque quando você ficasse de joelhos, a Bíblia diz assim: pede e receberei, bate e abrirá. Eu queria que você se colocasse de joelho e você colocasse diante de Deus, sabe, aquilo que você precisa nesses dias, aquilo que você tem buscado nesses dias. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor. Nós cantamos aqui hoje: se eu me humilhar diante do teu altar, Ele vai ouvir o seu clamor. Então, você entendendo disso, eu queria te convidar a você fazer isso comigo nessa noite, para que a gente possa selar e marcar essa série de palavras que Deus vai fazer aqui nesse dia em nossas vidas. Nós queremos orar nessa noite. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Coloque diante dele a sua necessidade.
Coloque diante dele a porta que você deseja que ele abra para você. Nós precisamos ser específicos com aquilo que nós queremos de Deus. Talvez você pede uma bênção, mas Deus fala assim: que bênção que Ele quer? Eu não sei o que Ele quer. Seja específico nessa noite. Senhor, nessa noite nós colocamos todos esses pedidos diante do Senhor, Pai. Tu sabe o que passa em nossos corações, ó Pai, o que nós precisamos. Arabassuri canta, arabassuri anda, de canta, arabassuri canta, arabasté. Ah, Jesus, que o Senhor mude a nossa mente nessa noite. Que o Senhor mude a nossa alma, Senhor. Nós queremos crer em milagres, ó Pai. Ah, Deus, nós queremos crer em milagres. Faça aquilo que nós não podemos fazer, Pai. Sela essa noite com Teu Espírito, ó Pai. Eu creio em milagres, ó Pai. Eu creio em milagres, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Aleluia. 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 Você pode ouvir aqui essas palavras que nós vamos ministrar nesses dias, mas se a sua mente não for renovada, não vai acontecer nada. Mas eu creio que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 5,17 é o texto que nós vamos usar para esses 3 domingos que nós vamos pregar. Romanos capítulo 5, verso 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só, presta atenção, quem é essa ofensa? Adão. Por causa de Adão, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos com a semente, com a natureza do pecado. Por causa do pecado de Adão, o pecado foi colocado dentro de nós, na nossa carne. Então, por causa da ofensa de um, a morte reinou e reina na vida de muitas pessoas. Então, por causa de um homem só, a morte reinou, vírgula. Muito mais, se por causa de um homem, muito mais, os que receberam abundância de graça. Quantos aqui receberam abundância de graça? Quantos aqui receberam abundância de graça? Amém? Fala eu. Recebi. Fala em voz alta, eu. Recebi. Abundância de graça. Fale alto, eu recebi. O dom da justiça. Oh, aleluia. Se por causa da ofensa de um a morte reinou, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Oh, se Adão foi forte, Jesus é muito mais forte que Adão. Tem gente esperando reinar quando chegar no céu. Pastor, quando eu chegar no céu, quando eu andar nas ruas de ouro, pastor, eu vou reinar. Essa aqui é uma das promessas mais extraordinárias que tem na Bíblia.
todo crente pode e deve reinar em vida. Não é depois que morrer, não é depois que ir para o céu, não é depois de outras coisas acontecer. A promessa disse que aqueles que receberam a abundância da graça e dom da justiça reinarão em vida. Ser crente é sinônimo de desgraça. Eu estou aqui sofrendo, mas eu não vejo o dia dos humilhados serem exaltados. Acha bonito viver uma vida ruim. E o texto está dizendo que nós podemos reinar sobre as circunstâncias da vida. Nós somos criados para desfrutar de uma abundância. Jesus disse assim: eu vim trazer vida, e vida mais ou menos para você. Eu vim trazer vida e um pouquinho de oxigênio só para você não morrer. É isso que ele disse? Jesus disse assim: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Não é vida mais ou menos, não é um pouquinho de vida. Eu vim trazer vida para você experimentar o sucesso em tudo que você fizer. É isso que Jesus está falando. Eu não sei qual era. Sucesso é uma coisa muito complexa, tá, irmão? Cada um tem um sonho de o que é sucesso. Talvez tenha um que faça: o dia que eu casar, eu estou no sucesso. Outro dia que eu fizer isso, que eu viajar. Então cada um tem o seu nível daquilo que acha que é sucesso. Mas a Bíblia diz que nós estamos destinados a uma vida vitoriosa, irmão. Nós estamos destinados porque nós somos filhos de Deus. Imagina o meu filho, nós vamos para o culto aqui, aí no domingo meu filho chega ali, arrastando a cachorrinha, né, todo mulambado. Vocês vão olhar assim: nossa, o pastor, né, está aí com a esposa dele, bonitões, né, não sei o quê, o filho dele todo feio, escalpelado. Você acharia que isso é normal? Imagina você olhar para Deus e os filhos deles com casamento destruído, o filho dele com vida financeira destruída, os filhos deles com emoções destruídas, os filhos deles com sentimentos destruídos. Isso não glorifica a Deus. A Bíblia diz que nós fomos chamados para reinar em vida, nós fomos chamados para uma vida vitoriosa. Se você é um empresário aqui nessa noite, deixa eu te falar, Deus, a vontade de Deus é que você seja próspero, a vontade de Deus é que você seja abençoado. Se você é um empregado aqui nessa noite, a vontade de Deus é que você seja o melhor lá, que você experimente o suprimento de Deus lá, em abundância. O sucesso é onde você trabalha, não importa o que você seja. Se você seja uma dona de casa e o seu marido aqui trabalha, a vontade de Deus é que você tenha a melhor casa, os melhores filhos. A vontade de Deus é que você tenha a melhor comida para fazer. A vontade de Deus é que você vá no salão, gaste o dinheiro. A vontade de Deus é que você se destaque aonde Ele te plantou. Se você estuda numa escola, a vontade de Deus é que você seja o melhor aluno naquela escola. A vontade de Deus é que você se destaque aonde Ele te colocou. No bairro que você mora, pode ter todas as crises, mas você vai estar em destaque onde você mora. Na sua empresa pode estar todos os problemas, mas Deus quer que você se destaque. Se você faz um macarrão, o seu macarrão é o melhor. Se você faz um churrasco, o seu churrasco é o melhor. Se você faz, Deus tem desejo que você se destaque aonde você esteja. Aleluia! Não se assuste que eu vou te falar, mas eu vou te falar isso. O desejo de Deus é que as pessoas tenham muita inveja de você. Aí você ficou com medo. Está com medo do zoião? Então tá bom. A vontade de Deus é que as pessoas tenham dó da vida miserável que você vive. É isso que você quer? Ninguém inveja quem está por baixo. Se ele está invejando, o problema é dele, ele que está com Satanás, você que vive a sua vida. Então eu vou repetir, a vontade de Deus é que aqueles que não te conhecem a Deus, tenham muita inveja de você, aonde você foi plantado. Aleluia!
Essa é a vontade de Deus para os filhos dele. Mas você precisa de uma mentalidade nova. Você precisa entender que isso é real. Você precisa entender que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aí você fala assim, não, então tudo vai ser maravilha. Deixa eu falar, José, talvez como José, você pode estar lá na casa de Potifar. Ou talvez você pode estar lá na cadeia, né? Como José estava, foi lançado no cárcere. Mas em todo momento, as pessoas que olhavam para José, seja na casa de Potifar, seja no cárcere, eles olhavam para José e falavam assim, esse cara é abençoado. A vontade de Deus, que quando os dias não forem bons, mesmo assim, as pessoas olhem para você e falam assim, esse cara é abençoado, essa mulher é abençoada. Todos reconheciam que José trazia a bênção sobre a vida dele. Todos reconheciam isso. Irmãos, é importante que todas as pessoas que circulam em sua volta reconheçam que a bênção está sobre a sua vida, irmão. Elas podem até não admitir, elas podem até não falar, mas elas olham para você e falam assim, caramba, dá tudo certo para ele, dá tudo certo para ela. Sabe, amados, você foi chamado também para ser José, amém? Fala, eu fui chamado para ser José. Sabe por quê? Porque você está destinado a reinar, porque o Senhor é o rei, e Ele reina sobre a sua vida, e essa é a realidade da palavra de Deus. Jesus é o rei, e Ele reina sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, e Senhor dos senhores. Qual reis você acha que Jesus é o rei? A Bíblia disse que Deus nos fez reis e sacerdotes, senhores. A Bíblia diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Quando a Bíblia diz que Jesus é o rei dos reis, Ele está falando que Ele é o rei da nossa vida. Ele é o rei da igreja. Essa é a realidade da palavra de Deus. Nós podemos reinar aonde, pastor? Sobre a enfermidade. Nós podemos reinar aonde, pastor? Sobre a miséria. Nós podemos reinar aonde, pastor? Sobre a ação do diabo. Nós podemos reinar aonde, pastor? Sobre o pecado. Você pode reinar sobre as circunstâncias. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. Eu não sei quais circunstâncias que você tem vivido, mas a promessa de Deus para a sua vida é que você pode reinar sobre elas. Mas você precisa de uma metamorfose. Uma transformação. A largatinha que entra no casulo, que vira borboleta, ela passa por uma metamorfose. Antes ela rastejava, agora ela voa. Isso é uma metamorfose. Você precisa passar por uma metanoia. Você vê aquele pessoal na rua e fala assim, isso é tudo noia. É noia, porque eles passaram por uma metanoia negativa. Eles passaram por uma transformação de mente negativa. Mas nós precisamos passar por uma metanoia. Metanoia é transformação da mente. Nós precisamos passar por uma metanoia positiva. Nós precisamos tirar a nossa mente natural, a mente do mundo, a mente do sistema, a mente de que quem te sustenta é seu patrão, a mente que quem te sustenta é seu trabalho, a mente que quem te dá saúde é o seu plano de saúde. Você precisa tirar essa transformação dessa mente que o mundo colocou em nós, esse sistema que nos amoldou, e sermos transformados com uma mente nova, uma mente espiritual, uma mente que consegue reinar sobre as circunstâncias, porque essa é a promessa da palavra de Deus. Irmão, você precisa decidir se você quer ter uma mente de escassez ou você quer ter uma mente de milagre, se você quer ter uma mente natural ou você quer ter uma mente espiritual. Você não é desse reino, nós não somos desse reino. Nós precisamos entender quem sustenta a nossa vida, quem controla a nossa vida. E isso não depende do seu nome.
Talvez você pense que para reinar vai depender do seu nome que você recebeu. Talvez que você, para reinar, você pensa que vai depender da família que você nasceu. Ah, pastor, família que eu nasci. Ah, se eu tivesse nascido na família tal. Não, isso não depende do seu nome. Isso não depende da família que você nasceu. Isso não depende de onde você veio, nem de onde você está. E deixa eu te falar, muito menos da sua capacidade intelectual. Isso não depende, para reinar não depende de nada disso, e muito menos da sua conta bancária. Para reinar não depende de nada disso. O poder de reinar em vida depende completamente do que Jesus realizou na cruz por nós, aleluia. A Bíblia diz que se por ofensa de um homem o pecado reinou, a morte reinou, mas é a abundante graça de Cristo, daquilo que Ele realizou por nós na cruz. Sabe, amado, é uma transformação de mente, é uma transformação daquilo que nós vamos crer nas nossas vidas. Nós precisamos acreditar na obra consumada do Senhor Jesus. É a obra consumada de Jesus que nos qualifica para viver uma vida abençoada aqui na terra. É a obra que Jesus fez na cruz que nos qualifica a viver uma vida de graça aqui. O segredo para isso é receber tudo o que Jesus conquistou na cruz. Receber tudo o que Jesus fez por nós na cruz. Nós não precisamos viver no fracasso, mano. Nós não precisamos viver debaixo da acusação, da opressão do inferno. Nós não precisamos viver debaixo de uma vida ruim, sempre acreditando que a vontade de Deus é que a gente sofra. É vontade de Deus, tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Você já viu aquelas pessoas falando? Pneu furou, vontade de Deus. O carro bateu, vontade de Deus. Crente religioso é assim, tudo o que acontece é vontade de Deus. Cheio de problema, é vontade de Deus. Isso é muito comum, mas isso não está em harmonia com a palavra de Deus. Tem um filme que o piloto do avião estava, já até contei isso aqui uma vez, o piloto do avião estava controlando o avião lá, só que ele estava bêbado no filme, alcoolizado. E o avião caiu. E o avião caiu num lugar que tinha uma igreja lá batizando um monte de gente. E no filme, o tempo todo, os outros ficam falando assim, é vontade de Deus, é vontade de Deus. Irmãos, presta atenção, se é vontade de Deus derrubar avião, então a gente está com um problema sério para viajar, né, Denilson? Se é vontade de Deus derrubar avião, então tem uma coisa doida aqui. Que Deus é esse que tem vontade de derrubar avião? Que Deus é esse, gente? Nós precisamos reconhecer que há coisas desse mundo que não são vontade de Deus. Pega isso que eu estou te falando nessa noite. Tem coisas desse mundo que não é vontade de Deus. Temos que parar. O que aconteceu, não sei o que, o microfone caiu, vontade de Deus. Deus sabe todas as coisas, é vontade de Deus. Aí a Crentolândia sempre fala assim, não, Deus sabe todas as coisas. Não, tem coisas que não é vontade de Deus. Por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo assim, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Por quê? Porque tem muitas coisas que acontecem aqui na terra que não é vontade de Deus. Como acreditar que é vontade de Deus derrubar avião, irmão? Como? Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se é vontade de Deus derrubar avião, então tem um problema na teologia. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é vontade de Deus que você vive nas suas finanças com problema? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é vontade de Deus que você vive um casamento com problema? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jesus falou assim, orai ao Pai, para que a vontade na terra seja feita como é feita no céu. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, para que a vontade dEle seja feita. E Ele ainda orou assim, para que nos livre do mal. Irmãos, toda vez que você entrar no avião, você fala, Senhor, livra a gente do mal, não deixa esse avião cair não, pelo amor de Deus, me ajuda.
Você vai fazer uma viagem, Senhor, me livra do mal. Coloca os anjos aqui nesse carro, protege esse carro aqui, na frente, atrás, do lado, em cima, embaixo. Jesus falou assim: faça feita a tua vontade aqui na terra e nos livre do mal. Nem tudo que acontece na terra é vontade de Deus. Morreu o cara lá, novo, né? Mas era vontade de Deus, porque chegou a hora. Como chegou a hora? 25 anos. Não é vontade de Deus. Tem muitas coisas acontecendo na sua vida, escute isso que eu vou te falar, que não é vontade de Deus. Tem muitas coisas acontecendo na sua casa, que não é vontade de Deus. Deus é bom, e a Bíblia diz que Ele tem pensamentos bons a nosso respeito. A vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Não é vontade de Deus doença na sua vida. Não é vontade de Deus miséria na sua vida. Não é vontade de Deus morte na sua vida. A Bíblia diz que essas coisas existem, mas a Bíblia diz também que o Filho de Deus se manifestou para desfazê-las. O Filho de Deus se manifestou para derrotá-las, amém? Então nós somos chamados para uma liberdade dos filhos de Deus. Escute, amado, precisa, para que você reine em vida, alguns conceitos que foram colocados na sua cabeça há muito tempo, tem que cair. Para que você viva um novo de Deus, alguns conceitos que foram colocados na sua vida precisam ser destruídos. Você tem que parar de achar que tudo que acontece na sua vida, não, é vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem, irmão, tem coisa que não coopera. Tem coisa que não coopera. Nós somos chamados para a liberdade dos filhos de Deus. A liberdade é viver sem culpa. A liberdade é viver sem condenação. Por quê? Porque nós somos perdoados pelo sangue de Jesus. E esse sangue cobre a nossa vida, tornando-nos sempre aceitáveis diante de Deus. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre nós. O sangue de Jesus nos perdoou. O sangue de Jesus nos curou. O sangue de Jesus nos deu acesso diante de Deus. Então eu posso chegar diante de Deus com liberdade. Imagina, você tinha um nome no SPC, sujo. Aí você conseguiu pagar, não conseguia, ia comprar um negócio, sempre nome sujo, não conseguia comprar, não tem como. Não dá para liberar não. Quero comprar esse carro aqui, não libera, seu nome está sujo. Quero comprar esse teclado, não libera, está sujo. Vai lá na quitanda do Manel, quero comprar essa bala aqui, também não libera, seu nome está sujo. Aí um dia você se aborrece, Deus te abençoe, você paga todo mundo. Aí agora seu nome está limpo. Aí você chega lá na concessionária, fala assim: eu quero comprar esse carro. Como? Eu vou financiar no banco aqui ainda, mas Deus, aí, beleza, está liberado, seu nome está limpo. Você entra com ousadia, entra na concessionária para comprar com o nome sujo. Não vai te receber, você não vai conseguir, entra com acusação. Quando você chega diante de Deus e você sabe que os seus pecados foram perdoados, você sabe que o sangue de Jesus cobre a sua vida e que agora você é aceito diante de Deus, você tem liberdade, não tem culpa sobre a sua vida, amém, amado? Então não deixe que o diabo te convença que Deus está irado com você. Tem muita gente que nasceu e cresceu achando que Deus está virado com ele. A criancinha está fazendo bagunça, ele fala assim: papai do céu vai te pegar. Papai do céu, e a criança cresceu acostumando que papai do céu vai te bater. A criança está aprontando lá, não faz isso não, papai do céu. Aí a criança cresce, ela acha que Deus é um velho, um coroa, que está com um grande mata-mosca na mão assim lá no céu, esperando você errar. Deus é bom, fala assim comigo: Deus é bom. O diabo que não presta. Não deixe você achar que Deus está irado com você, não. Você não deve mais nada a Deus. Você não deve completamente nada a Deus, amém? Amado, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, não. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos repreender nesse momento todo o espírito de Satanás que está tentando colocar distração, desânimo, falta de atenção, porque essa palavra é uma palavra poderosa que vai libertar as nossas vidas, ó Pai.
Deus, em nome de Jesus, todo espírito de Satanás que tem tentado colocar cansaço agora, Pai, em nome de Jesus, que está impedindo que as pessoas entendam a Tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, coloca os Teus anjos, abençoa, faça com que esse local seja completamente acessível à Tua presença. Pai, em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, acende essa luz para mim. Eu não me lembro, todos esses anos, de eu estar pregando e pessoas saírem e ir embora. Mas eu penso comigo assim, está tão bom que eles vão chamar mais gente para vir. Mas eu não me lembro. E eu não me lembro de um domingo, eu estar ministrando, e eu olhar para vocês, e ver vocês tão distraídos como eu estou vendo aqui agora. Deus tem algo para nós aqui nesses dias. Mas deixa eu te falar, não vai depender de mim. A palavra eu estou liberando que Deus mandou. Se você está nesse culto aqui hoje, achando que isso aqui é só mais um culto do tanto que você já teve, você está completamente enganado. Porque são chaves e portas que Deus vai liberar nessa noite, para que você possa começar a reinar. Eu só estou te dando uma introdução, porque que você tem que reinar. Hoje é só introdução. Eu só estou te dando uma introdução para te mostrar que você tem direito de reinar. Eu ainda não te disse como você vai reinar, eu só estou te dando uma introdução para te mostrar que você tem direito, que a vida que você está vivendo, ela pode e deve ser muito melhor que você está vivendo. E eu queria te convidar a você a ficar de pé. Fala assim: Senhor Jesus, nesse momento, eu declaro que a minha mente está cativa ao Senhor, e tudo aquilo que o Senhor quiser liberar, eu vou receber, em nome de Jesus. Fala assim: Satanás, pode desistir, porque eu estou com o capacete da salvação sobre a minha cabeça, e eu não vou deixar de aprender e receber o que o Senhor tem para mim, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Oh! Aleluia. Pode se assentar, vamos continuar. Isso é normal, irmão. Isso é normal, desde a hora do louvor que eu estou sentindo, porque eu sei que tem algo para Deus mandar para nós aqui. O inimigo não quer liberar, mas ele já está derrotado em nome de Jesus. Aleluia. Quando pensamos assim, que não existe nada que nos impede de chegar diante de Deus, sabe, amado, é bênção. Mas quando nós pensamos que nós devemos alguma coisa a Deus, o evangelho se torna um peso. Quando o diabo quer ficar tentando nos enganar, que a gente ainda tem coisas para fazer, o poder do evangelho é cancelado. Mas a Bíblia diz que nós não temos mais nada a temer. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, olha que passagem linda que fala sobre nós: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e nos tirou do meio de nós, cravando numa cruz. Todo pecado, toda acusação era uma cédula que era contra nós, era uma acusação. A Bíblia diz que Jesus, ele tirou toda a acusação, tirou todo o pecado sobre as nossas vidas, e ele cravou numa cruz, e disse assim: somos livres, somos abençoados. E hoje eu quero trazer para você, que todo filho de Deus pode experimentar uma vida triunfante. Todo filho de Deus pode reinar em vida através de Jesus Cristo. Hoje eu quero trazer para você que a vida que você está vivendo, se ela está boa, ela pode ficar muito melhor. Talvez você não saiba, mas o inimigo do melhor é o bom. Vamos fazer alguma coisa, minha vida está boa. Ela pode estar boa, mas ela ainda não é o melhor. Deus tem o melhor para nós. Nós somos chamados para reinar em vida. E nós precisamos, para reinar em vida, dizer não para as mentiras do diabo. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo do favor de Deus, nós estamos debaixo do que Jesus fez por nós. E eu descobri
sabe, que eu não sou amado por Deus por causa daquilo que eu faço. Eu não sou amado por Deus porque eu sou pastor, eu não sou amado por Deus porque eu oro, eu não sou amado com Deus porque eu tento viver uma vida melhor, eu não sou amado por Deus porque eu tento andar corretamente, não. Eu não sou amado por Deus por aquilo que eu faço, eu sou amado por Deus por aquilo que Cristo fez por mim. Sabe, a diferença é essa, é o que Cristo fez por mim que faz a diferença. Sabe, eu desfruto do favor divino de Deus, não é por causa dos meus méritos, eu desfruto das bênçãos de Deus, não é por causa do meu zelo, eu desfruto do favor de Deus, não é por causa do meu trabalho, mas por causa da justiça de Cristo que foi me dada. Eu desfruto das coisas boas de Deus, não é porque eu tenho algum merecimento, mas é porque Jesus fez por mim. Eu descobri isso e a minha vida ficou muito mais fácil, a minha vida ficou muito mais maravilhosa de viver. Deus não me ama porque eu sou bom, irmão. Deus não te ama porque você é bom. Deus não vai te amar pelo tanto que você se sacrifica. Esquece isso. Deus não te ama pelo seu merecimento. Deus te ama porque Ele é bom. E mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente tenha falhas, Ele continua nos amando. Tem muita gente tentando ser bom para merecer o amor de Deus. Tem muita gente tentando ser bom, sabe, para receber o favor de Deus. Tem muita gente tentando ser bom para receber uma bênção de Deus. Mas a Bíblia diz que a sua graça foi derramada sobre nós, a sua bondade foi derramada sobre nós, o seu favor foi derramado sobre nós. Não precisa você tentar se esforçar para ser bom. Deus já fez isso por nós, por causa do amor dEle. Pastor, qual é o segredo para reinar em vida? Talvez você está aqui nessa noite, amado, eu tenho certeza que você tem esse desejo de reinar na sua vida, de reinar em áreas da sua vida que ainda sofre. É simples, irmão. Basta você receber tudo que Jesus fez na cruz. Basta você receber tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Você não tem como fazer isso, sabe, com a sua força. Se você quer reinar em vida, você vai ter que aprender a receber tudo que Jesus fez na cruz por mim, por você. Sabe, se você está vivendo uma vida de fracasso, se você está vivendo uma vida que ainda não é aquilo que você sonhou em viver, sendo completamente derrotado pelo pecado. Tem pessoas que são tão boas, mas elas são derrotadas pelo pecado, elas vêm para a igreja e daqui a pouco elas caem naquele mesmo pecado. E quando a gente está falando reinando em vida, irmão, não pense só em dinheiro, Tem pessoas que não têm problema nenhum de dinheiro, mas elas não estão reinando. Elas têm problema muito mais sérios do que dinheiro. Quando a gente fala em reinar em vida, não pensa só em essas coisas naturais, não. Tem muitos cristãos que não estão precisando de dinheiro, irmão. Tem muitos cristãos que têm uma vida estabilizada, mas eles não estão reinando em vida, porque o pecado condena a vida deles. Eles não conseguem se livrar de um pecado. Eles não conseguem se livrar de algo que tá derrotando a vida dele. Talvez você entrou aqui nessa noite, tem áreas da sua vida que você não está reinando, talvez você vive ainda pela culpa. Algo te condena. Sabe, você nunca sente que você está bem com Deus. Você nunca sente que você fez o suficiente para Deus. Você sempre acha que você não orou o suficiente. Você sempre acha que você não leu o suficiente. Você sempre acha que você não trabalhou o suficiente. Sabe, você vive debaixo de uma condenação, se debatendo. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu problema é a ansiedade. Você vive com ansiedade terrível. Talvez você entrou aqui nessa noite, o seu problema realmente seja uma perda financeira. Você vê todo mundo crescendo. Você vê todo mundo, ou pelo menos grande parte das pessoas que você vê crescendo. Você olha para a sua casa, você não termina a sua casa. Você olha para o seu carro, você não tem o carro que você queria, ou nem tem carro. Você olha para a sua conta bancária, está sempre negativa. Você recebe no começo do mês, quando dá dia 10, dia 15, já não tem mais dinheiro nenhum. E é todo mês, é uma dificuldade. Talvez você vai ao supermercado fazer a sua compra, e você nunca conseguiu nem comprar o que você sempre desejou comprar. Talvez você olha para o seu guarda-roupa, e você fala assim, poxa, eu não tenho as roupas que eu queria ter. Talvez você não tenha nenhum problema desse. Talvez você não tenha problema de
condenação. Talvez você não tenha problema financeiro, mas você olha para os seus relacionamentos, estão todos destruídos. Tem problema com o pai, tem problema com o tio, tem problema com o pastor, tem problema com o pessoal da igreja, tem problema com o pessoal do seu trabalho, tem problema com todos os relacionamentos que você tem, eles foram completamente destruídos. Toda festa que tem na sua casa de família, no final cabe em briga, porque aqui não deve ter ninguém não, né? Só lá no Mar Morto, né? Quando nós estamos falando em reinar em vida, irmão, nós estamos falando em algo muito mais profundo do que só dinheiro. O que adianta você ter dinheiro e não ter nenhum relacionamento? O que adianta você ter dinheiro, toda festa de Natal, você compra o melhor peru, a melhor árvore, o melhor chocolate, aí antes de dar 10h30 está todo mundo brigando na sua casa e a noite de Natal é um inferno. O que adianta você ter dinheiro e não tem ninguém para celebrar suas vitórias perto de você? Eu não sei qual é a área que você vai precisar nesses dias que Deus faça um milagre. Eu não sei qual é a área que quando você se ajoelhou no começo, você colocou diante de Deus que você precisava de algo. Se você está vivendo uma vida da forma que Deus não planejou para você, se o que você está vivendo não é aquilo que Deus planejou, porque a Bíblia diz que o que Deus planejou para você é bom, perfeito e agradável. Deus tem planos para a sua vida, e não são planos de morte, são planos de paz, são planos de vida. Talvez se você está vivendo isso, meu amado, a palavra de Deus disse claramente que isso não é o jeito que Deus quer que você viva. A palavra de Deus diz claramente que eu e você fomos chamados para reinar em vida. A palavra de Deus disse claramente para nós termos domínio sobre todos os desafios e sobre todas as circunstâncias. Todos nós que estamos aqui vamos passar por desafios, mesmo reinando. Todos nós aqui vamos passar por circunstâncias difíceis, mesmo reinando. José estava reinando, mas ele estava na casa de Potifar. José estava reinando, mas ele estava no cárcere. Não importa a situação que nós vamos passar, Deus chamou para que a gente possa reinar sobre esses desafios, sobre essa circunstância. Por quê? Porque um dia a casa do Potifar vai passar, um dia o cárcere vai passar e o governo está te esperando. Amém, amado? Aconteceu com José, isso vai acontecer, sabe? Chega de viver debaixo de opressão. Deus não planejou isso para você. Chega de viver pisoteado pelos problemas. Tem pessoas que quando ouvem a musiquinha do Fantástico no domingo à noite, chega já estremece, porque amanhã é segunda-feira, vai começar tudo de novo. Não é essa vida que Deus chamou você para viver. Sabe, a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida. O texto de Romanos 5,17, ele diz que nós fomos chamados para reinar e reinar em vida. Eu queria ler esse texto para você de novo. E a Bíblia diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, muito mais, irmão, não é pouco, é muito mais. Não é talvez. A Bíblia está dizendo que é muito mais os que receberam a abundância da graça, o que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o dom da justiça, não é a minha justiça, é a justiça de Cristo, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aleluia. Talvez você foi ensinado que você vai reinar quando você chegar no céu. A minha equipe de louvor estão gostando tanto, né? Nem querem vir tocar. Talvez foram te ensinado que você vai reinar somente quando Jesus voltar, que Ele arrebatar a igreja. Você vai ver, nós vamos andar nas ruas de ouro. Talvez te ensinaram que ser cristão aqui na terra é comer o pão que o diabo amassou. E é até bonito falar: estou na luta. Como é que você está, irmão? Estou na luta, irmão. Estou passando uma luta, mas vai dar vitória. 6 meses depois, ei, irmão, continua na luta, mas vai dar vitória. 1 ano depois, rapaz, aumentou um pouquinho mais a luta. Mas você vai ver, os humilhados serão exaltados. Talvez te ensinaram que ser cristão
é ser a escória aqui da sociedade. Talvez te ensinaram que ser cristão, sabe, é viver por baixo, é viver mendigando uma bênção, é ter os piores empregos, é ter as roupas mais feias. Já viu aquelas loja de crente? Roupa para evangélico? Aí eu fico pensando assim, pô, será que nós somos ET, irmão? Nossas roupas é diferente das outras? Não, não posso comprar na Zara, não posso comprar na Riachuelo, eu tenho que comprar naquela lojinha da irmã lá da Glória, que é Deus abençoe ela, mas eu não vou lá não, que é um bequinho só assim, que brechó colorido, roupa de crente. Talvez te ensinaram que ser crente é ter o pior emprego. Talvez te ensinaram que ser crente é passar necessidade. Porque essa é a visão que durante muito tempo foi colocada sobre os cristãos. Por quê, pastor? Porque nós vamos chegar no céu e nós vamos à forra quando nós chegar lá. O cara já vai para o céu com sentimento de sabor de mel. Ele já vai para o céu com vingança. As pessoas que andam perto de você, você é um cristão, será que elas têm vontade de ser igual a você? Os ímpios, quando eles olham para o seu casamento, porque a gente acha que a maior pregação no evangelho é com o microfone na mão, pregando no meio da rua, entregando um folheto. Essa não é a maior pregação não. A maior pregação no evangelho é a sua vida. Se as crianças foram liberadas, não, né? Se for, segura elas devagarzinho ali, que a gente está encerrando. Deixa eu te perguntar, as pessoas que vivem perto de você, será que elas têm vontade de ter o casamento que você tem? As pessoas que vivem perto de você que não conhecem Jesus, será que eles querem ter as finanças que você tem? Será que eles querem ter a casa que você tem? Será que eles querem ter a vida que você tem? Porque quando o texto diz que nós vamos reinar em vida, o que você entende por reinar em vida, irmão? Hein? É uma vida abençoada. É uma vida que você olha para as suas finanças, elas são, você não é rico, você não é milionário, mas não te falta nada. Você faz a sua compra, você paga seus talões de água e luz em dia, você tem as suas coisas abençoadas, você sai para comer para o franguinho, paga um franguinho para o Dedê uma vez ou outra, né? Você olha para a sua vida, ela é uma vida estabilizada. Você olha para o seu casamento, não é o casamento perfeito, não é o casamento perfeito, que eu não sei como é que a minha mulher vive comigo até hoje, mas ela tem bons motivos para viver. Quando as pessoas olham para você, será que elas olham que você está reinando? Ou será que elas olham com dó? Porque isso faz toda a diferença. Porque quando as pessoas olharem para você e ver que você está reinando, sabe o que vai acontecer? Não é para você ficar soberbo, não. Não é para você dizer que você é o bambambam, não. Quando isso acontecer, é para que o nome de Jesus seja glorificado. É para isso que Jesus quer que você reina. Não é para você ter as coisas, sair pisando nos outros, ser soberbo, não. Jesus quer que você reine, para que as pessoas que estão perto de você te perguntem assim: cara, por que você é abençoado assim? Você trabalha na mesma empresa que eu, você recebe o mesmo salário que eu, por que você tem e eu não tenho? Por que sobra dinheiro para você e não sobra para mim? Você trabalha nessa mesma porcaria que a gente trabalha aqui, mas eu olho para você, nunca vi você reclamando, nunca vi você com problema. E você vai virar para ele e falar assim: é porque eu reino em vida. Mas como assim? Porque eu estou debaixo da abundante graça. Que abundante graça? Também estou debaixo da justiça. Que justiça? Jesus Cristo. Aleluia. O nome do Senhor, vamos ficar de pé. O nome do Senhor vai ser exaltado na sua vida. Talvez você fale assim: peraí. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora.
toda semana, no mínimo uma vez por semana, eu ouço as pessoas falarem assim para mim: pastor, eu quero trabalhar na igreja. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa na igreja. Pode ser limpar o banheiro, pastor. Pode ser limpar o banheiro, pastor. Como que limpar o banheiro não fosse uma coisa importante. Você imagina, chega todo mundo aqui, lá dentro aquele banheiro está entupido, cheio de cocô e mijo no chão. Alguém ia ficar aqui? Limpar banheiro é tão importante quanto qualquer outra coisa. Pastor, eu quero trabalhar na igreja. Irmão, se eu for atender todo mundo que fala que quer trabalhar e eu criar um posto de serviço aqui para todo mundo que fala, nós não vamos ter ninguém nem para ouvir o culto. E é bom, e isso precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Por que você não começa a trabalhar lá na sua casa? Por que você não começa a trabalhar lá no seu serviço? Por que você não começa a trabalhar dentro do ônibus que você pega todo dia? Por que você não começa a trabalhar todo dia quando você abastece o carro? Por que você não começa a trabalhar todo dia que você vai na quitanda, todo dia que você vai na padaria? Por que você não começa a trabalhar manifestando a glória dos filhos de Deus aqui nessa terra? E as pessoas olhando para você sem você falar nenhuma palavra, elas falam assim: essa pessoa é diferente. Ela tem a graça sobre a vida dela, ela tem abundância de graça, ela reina sobre essa vida, até o dia que ela não vai aguentar, que ela vai chegar para você e vai falar assim: o que você tem? Como que a gente trabalha na mesma empresa e a gente ganha o mesmo salário e você tem uma vida abençoada e eu não tenho? O maior lugar de trabalhar não é aqui dentro, o maior lugar de trabalhar é lá fora. Esses dias que nós vamos passar aqui, Deus vai fazer uma metamorfose na nossa mente. Amado, nós vamos reinar em vida. Nós vamos reinar em vida. Para quê? Para glorificar o nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa noite. Se esse for o seu desejo, se o seu desejo é ter uma vida abençoada aqui nessa terra, para que o nome de Jesus seja exaltado, irmão, você está na mira de Deus. Deus vai liberar os recursos sobre a sua vida. Deus vai liberar as coisas sobre a sua vida. Em nome de Jesus, ore para Ele, fala: Deus, estou aqui, Pai. Pode fazer, Deus, pode fazer. Deus, me usa. Deixa eu ser uma testemunha do Senhor lá fora. Deixa eu ser uma testemunha do Senhor lá fora. Pai, libera as áreas da minha vida. Eu não sei qual é a área que você vai precisar reinar. Talvez é uma, é duas, é três. Talvez a sua situação é tão difícil que são várias áreas que Deus precisa intervir. Não importa, Deus vai intervir. Porque não é por causa de você, é por causa de Cristo. Que se pela ofensa de um homem só o pecado veio, muito mais é abundante graça por causa de Jesus. Muito mais é o dom da justiça por causa de Cristo. Então creia nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o coração arder de novo. Espera, Deus. Desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você deseja isso, amado? Deixa Ele mudar a sua mente. Dá uma mente de milagre. Oh, tira a mente de escassez. Eu quero conhecer mais em ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
noite uma mente de milagres. Peça a Deus nessa noite uma mente de milagres sobre o seu casamento, sobre a sua família. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Jesus já conquistou tudo na cruz por você. Faz o coração. Aleluia, é só você receber, é só você receber. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Talvez você tenha o sonho de ver o seu esposo convertido. Faz o coração. Talvez você tenha o sonho de ver a sua esposa convertida, sua mãe, seu irmão. Esse vai ser o tempo que Deus vai fazer você reinar em vida. Oh! Aleluia! Eu quero viver algo novo. Deixa a fé começar a gerar o seu coração. Deus vai mudar o seu temperamento, transformá-lo, para que você tenha relacionamentos bons com as pessoas. Oh! Aleluia, 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 aleluia. Coloca a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Fale: Deus, tira minha mente de escassez, coloque uma mente de milagres, Senhor. Como André, eu tenho poucas coisas para apresentar. André só tinha 5 pãezinhos, 2 peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Talvez você olhe para a sua vida, tem pouca coisa para você apresentar para Deus, mas se você tiver uma mente de milagres, Deus vai fazer algo nesses dias na sua vida. Oh, rabassurianda, decanta, rabassurianda, decanta, rabassurianda, rabassurianda. Senhor, olha o pouco que nós estamos te apresentando nessa noite, Pai. Olha o pouco que nós estamos te apresentando, é tudo que nós temos, ó Pai. Mas nós estamos como Pedro, Pai, quando o Senhor disse: lança a rede no lado direito, Pai. Sobre a tua palavra, nós já pescamos a noite inteira, nós já tentamos o tempo todo, nós já fizemos de todos os nossos jeitos, ó Pai. Nós já fizemos de todas as fórmulas que nos ensinaram, mas nada disso deu certo, Pai. Mas sobre a tua palavra, Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. E Pedro teve uma grande pescaria, e nessa noite, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que você tem apresentado ao Senhor, eu declaro milagre sobre a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje um novo ciclo vai começar na sua vida, e o diabo não vai mais reinar nessas áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe milagre, recebe. Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, se alegre diante de Deus. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo. Recebe nessa noite, recebe nessa noite. Uma vida nova, um tempo novo. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia. Incendeia nossas casas, incendeia os nossos casamentos, ó Pai. Incendeia as nossas finanças, ó Pai. Incendeia os nossos comportamentos, ó Pai. Oh! Aleluia, 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 aleluia. Arabassurianda, arabaxuricanta, arabassurianda. Arabassuricanta, arabassurianda. Pega o que você recebeu nessa noite e guarda no seu coração. Não deixe o diabo roubar o que foi plantado no seu coração nessa noite.